Cumprimento o Sr. Padre António Loureiro. Sr. Padre, seja bem-vindo aos nossos estúdios aqui na Boa Nova. Bom dia. Muito bom dia, Liliana. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. É com um prazer especial que hoje estou aqui. Não só porque estamos no mês de maio, mas também porque já há muito tempo que não vinha aqui aos estúdios por causa da pandemia. Ainda estamos aqui com a máscara, esperamos que em breve possamos estar também já sem máscara. Oxalá isso possa acontecer. Temos que ainda nos manter cautelosos, não é? Exatamente. E até nos festejos temos que ser um bocadinho comedidos para ver se conseguimos vencer este inimigo comum que agora é a pandemia, mas que já vai havendo sinais de esperança de que as vacinas sejam realmente eficazes e que possamos ir pensando na vida, ou que a vida possa retomar a sua normalidade, que é tão importante para todos, tanto a nível pessoal, como social, como económico, como também religioso. Portanto, tudo isto afeta-nos a todos e afeta muito. Mas pronto, é mais uma batalha que temos que vencer e com certeza que seremos vencedores. Certamente que sim. Capazes de ultrapassar esta dificuldade. A vacinação tem seguido a bom ritmo, certamente que conhece várias pessoas que já iniciaram o processo de vacinação, que nos deixa também a todos um pouco mais tranquilos, também às próprias famílias. Sr. Padre, neste programa aqui na Boa Nova vamos então olhar para a liturgia do próximo domingo, dia 16 de maio, que é o domingo da Ascensão, no B. Estamos, como referiu, no mês de maio, o mês de Maria, um mês tão importante. Nesta semana aconteceram as celebrações em Fátima. Como é que olhou para as celebrações que aconteceram, limitadas, não é? Ao número de peregrinos presentes, também com uma mensagem do Santo Papa. Como é que olhou para todas estas celebrações? Este ano Fátima foi um bocadinho particularmente importante para mim, porque penso que foi um momento muito bom. É verdade que o local estava limitado, a participação havia 7.500 círculos, que corresponde a outras tantas pessoas, alguns círculos, núcleos familiares, 3 ou 4 pessoas, mas foi um momento muito bom. Tivemos connosco o Cardeal Tolentino Mendonça, que nos falou de esperança, que nos falou, no fundo, olhando para esta situação difícil, que nos convidou a que sejamos capazes de sair da pandemia com um coração melhor. Isto tem muito a ver com a mensagem de Fátima. Este ano dizia que foi um bocadinho especial para mim, porque também estive em Fátima. Era isso que lhe ia perguntar, se tinha estado por lá. Habitualmente gosta de estar sempre no 13 de maio? Sim, habitualmente até temos uma peregrinação. Sim. Que as nossas paróquias organizam. Costumamos ir até um grupinho significativo, vamos a pé, ou temos ido a pé, e é sempre um momento especial. Este ano não houve peregrinação, no ano passado também não, mas imagine só, decidi eu ser peregrino, e então fui peregrino a pé a Fátima. Sozinho? Sozinho. Oh, Sr. Padre. Foi. Então conte-nos lá essa sua experiência. Foi uma experiência muito interessante, porque no fundo estava aqui e digo, então este era tempo de ir a Fátima, eu não fui, ponho-me a caminho. E foi assim, quase sem avisar ninguém. Mas teve apoio? Alguém foi em seu auxílio? Estive sozinho. Foi uma experiência de um retiro andante, em solidão, a rezar. Rezei muitos terços, penso eu, muitas. E fui. A minha equipe de apoio era o GPS do telemóvel, que seguia a indicação do caminho a pé e que foi uma surpresa também, muito agradável. Portanto, em vez de ir pela estrada, andei por muitos atalhos, em vez de ir por montes, e subir e a descer, e aldeiazinhas. Mas ao mesmo tempo também fui fazendo então um caminho de guia espiritual, e entendi muito o que é a mensagem de Fátima. E ajudou muito também o resumo que fez o Sr. Cardeal do que é a mensagem de Fátima. Porque ele disse, a mensagem de Fátima é oração, penitência e conversão. E de repente tudo isto fez um eco profundo em mim, porque entendi o que isto quer dizer nesta peregrinação. Portanto, primeiro é a oração é abrir o coração a Deus. É descobrir que Deus está connosco, que nós precisamos dele, que ele nos ama, que nós o podemos amar e que se temos a Deus, a vida transforma-se. E esta foi a minha experiência. Tive 3 dias em que fui sozinho, praticamente não encontrei ninguém, nem falei com quase ninguém. Apenas não sentiu medo, Sr. Padre? Não. Estar só? Não. E então senti foi que podia estar só estando acompanhado. E então por isso digo, foi uma experiência de oração muito bonita, em que descobri que Deus realmente é companheiro de caminho, e é presença, e é fortaleza interior, e é companhia.
Então depois aproveitei para ir meditando um pouquinho sobre a própria vida, sobre a nossa pastoral, sobre as pessoas que eu conheço, e foi muito interessante. Então a importância da oração como abertura do coração a Deus. Depois a dimensão de penitência, que penso que nós não entendemos bem ainda o que é penitência e o que é penitência pedida em Fátima. Então eu entendi que penitência tem a ver com arrependimento. Aliás, a palavra original é a mesma. O arrependimento, mas é um arrependimento em que eu devo fazer penitência. Para quê? Para reparar o mal que eu fiz. Portanto, quando eu cometo uma falta, ou se quisermos em linguagem teológica um pecado, algo que é grave, depois eu arrependo-me, mas o que é que fica? Arrependo-me. Mas tenho que reparar, tenho que, de algum modo, compensar. Para mim próprio. Eu lembro-me uma vez do filme A Missão. Havia um jesuíta, um senhor que era o professor dos índios, que estava a lutar e a prender índios e a fazê-los escravos. De repente ele viu que estava a fazer mal e mudou, e depois foi jesuíta. Mas ele sentiu necessidade de reparar o mal que fez. E então carregava as armas que ele levava e ali desalmado. Dizia, mas deixa isso tudo, não basta parar. Não, tenho que me reparar, tenho que me arranjar interiormente. Então a penitência tem esta dimensão de eu reparar interiormente aquilo que estava em desarmonia, aquilo que foi mal. Portanto, é algo que a pessoa necessita para tomar a sério o seu próprio arrependimento. Eu arrependo, mas depois fica tudo na mesma, está tudo igual. Não vale nada, não é? Exatamente. O arrependimento tem a ver com o passado. A penitência tem a ver com o passado. Quando a gente faz algo de mal, tem que cumprir uma penitência, no sentido de dizer, tenho que reparar o mal que fiz. É verdade que nunca vamos reparar plenamente, não é? Mas pronto, há uma dimensão em que a pessoa necessita de reparar, de compensar, de voltar ao equilíbrio quando algo correu mal ou foi mal. Isto não só por pecados que a pessoa faz, objetivamente, mas há um pecado muito grave que nós nunca pensamos, e foi o que mais me levou nesta punição, é o pecado de omissão. Quer dizer, a gente, eu fiz aquilo, Não, o não fazer é o pecado maior. Quando eu posso fazer o bem e não faço, esse é um pecado muito grave, que no juízo final é o que determina a condenação à salvação. A inação, não é? O não... Exatamente, o não fazer o bem. Isso é uma coisa muito grave e depois pesa. Pronto, então o meu sentido foi este sentido de penitência, e então senti o caminho também com essa penitência, porque aquilo era muito duro. Só por dizer, fiz 55 km num dia, 35 no outro e 45 no outro. Mas o primeiro dia, aquilo foi duro. Chegou a uma altura que eu quase apetecia desistir. Nós temos que ir para... Então eu senti que era essa purificação, neste caso pelo esforço até físico, mas que ajuda também o espírito. Então senti que a penitência ajuda a reparar o mal passado, e a pessoa repara de outro modo, neste caso com um pouquinho de peso, de dor, de esforço, de sofrimento, de auto-oferecimento, algo que custa. Se não custa, já não é penitência. A penitência tem este sentido de ser algo que custe, não é? Que está interiormente, mas que está a reparar, a reconstruir o que estava mal feito, e pouco a pouco vai-se reconstruindo. Portanto, temos a oração, penitência e depois a conversão. A conversão tem a ver com o futuro. Portanto, se o arrependimento tem a ver com o passado, a conversão tem a ver com o futuro. Quer dizer, eu chego a Fátima e digo, então e agora? Daqui para a frente, continua tudo na mesma ou vai ser diferente? Essa é a dimensão de conversão que pede Fátima. É, onde não havia amor, coloca amor. Onde havia omissão, coloca ação. Onde havia desentendimento, coloca paz, coloca perdão. Se um elemento de construção que corresponde à Boa Nova, ser discípulo do Senhor, acolhendo a Boa Nova do Senhor e pondo-a em prática. Por isso a mensagem de Fátima é muito interessante, tem muito a ver com a realidade da vida. E aliás, o próprio Cardeal Tolentino comentou os escritos da altura de filósofos em que, no fundo, realçava essa importância da mensagem de Fátima para a vida. Nós às vezes vamos a Fátima, eu já vi isso, e as pessoas até são capazes de fazer penitência, vai lá de joelhos ali, mas assim que se levantam já estão a discutir e tudo. E nada muda, não é? Então não foi. Não vale a pena. Essa não é a penitência de Fátima, não é essa. Claro, e tem que partir de nós, não é? Tem que estar no nosso interior. Recuperação interior e conversão, de dizer, agora vou portar-me bem, vou tratar bem a minha mulher e os meus filhos, vou ser honesto. Agora, se eu vou com as minhas intenções
e faço um sacrifício, que não é penitência e sacrifício. Penitência e sacrifício é diferente. Penitência é esse esforço de me corrigir. Com o propósito de, não é? O sacrifício é aguentar, aguento até onde aguento, e depois fica tudo na mesma. Portanto, Fátima tem a ver com oração, penitência, neste sentido de reparação interior, de reconstrução do que estava mal, para a conversão, que é o objetivo. É agora, para a frente, algo tem que ser diferente. Claro que isto até compromete, está aqui a dizer, ele compromete. Agora amanhã vai ser tudo igual, algo diferente, ou vai ser tudo voltar ao mesmo. Tem que haver aqui alguma coisa de diferença, e isso era o que realmente eu pedi ao Senhor que me desse. Mas foi uma experiência muito rara, que depois dói os pés, saem umas bolhas, tem um problema. Tinha que levar, as coisas que eu precisava tive que levar às costas. Portanto, não é? O que também é... Nunca tinha partido assim, feito este percurso assim, sozinho. Não, aqui não, já tinha feito o caminho de Santiago, e portanto isto foi parecido ao caminho de Santiago. Só que é que o caminho de Santiago são mais dias e anda-se menos cada dia, porque aquilo também levamos mais peso, mas aqui foi muito intenso. Mas olha, fiquei muito satisfeito. Mas bem revigorado, certo? Venho com mais energia, com vontade com ar agradável. Muito bem. Fico contente que tudo tenha corrido bem, também tenha estado presente nestas cerimónias em Fátima que tanto nos dizem. Seu Padre, ainda antes de olharmos para a liturgia, temos aqui acontecimentos marcantes. Já falámos da peregrinação de 13 de maio, que é preciso focar, nomeadamente o novo Ministério de Catequista, que foi instituído pelo Papa Francisco. Exatamente, justamente no dia 11 de maio, o Papa Francisco fez uma carta motu próprio, quer dizer, por decisão própria, que se chama Ministério Antigo, através do qual institui o Ministério do Catequista. Portanto, é algo... Há muito catequista, muita gente é catequista e a Igreja vive muito dos catequistas que ensinam, mas não havia propriamente este ministério instituído, este reconhecimento formal. Então o Papa quis que houvesse o Ministério do Catequista, que é algo que não é só simplesmente ser catequista, é algo que é uma responsabilidade que a Igreja confia a um leigo. Nos países de missão há muito este sentido do catequista responsável da comunidade, aquele que orienta. Portanto, o Papa propõe que haja um percurso de catequese e de formação teológica para que uma determinada pessoa se possa assumir como catequista, que é aquele que ensina a fé da Igreja e, de alguma maneira, é exemplo e é responsável por todos os outros. Portanto, um momento muito importante, e que agora as conferências episcopais irão dizer qual é a formação necessária para poder ter este ministério de catequista, que seja de um modo estável e que é realmente algo importante para homens e mulheres, que depende do sacramento do batismo. Portanto, o Papa, penso que teve uma iniciativa muito interessante, muito importante, e oxalá também entre nós possamos ter pessoas que recebam este ministério instituído, que o Papa agora aprovou. Portanto, concorda com esta... Sim, plenamente, não é? plenamente. Acha que isto também vai fazer com que os catequistas se sintam um pouco mais valorizados e até chamar outros laicos para esta missão? Sim, primeiro dizer que não todos os catequistas vão ter o Ministério de Catequista. Todos. Não todos. O Ministério de Catequista implica uma formação teológica, implica uma responsabilidade especial, implica uma dedicação, uma disponibilidade especial também para cumprir essa missão. Mas sim, é algo muito importante e que ajuda a que a comunidade também reconheça a importância do catequista, porque às vezes a comunidade não valoriza o catequista. Às vezes, pelo contrário, pais não desvalorizam até. Exatamente. Não é? E então penso que vai ser um passo muito importante, mas agora implicará também uma formação específica, atenta, teológica e moral e um compromisso por parte do catequista, bíblico, não é? Exatamente. Muito bem. Sr. Padre, estamos na rádio, mas falamos também agora de uma nova rádio católica em Portugal, a Rádio Maria. Pode falar-nos mais? Exatamente. Algo que também penso que é uma boa notícia para Portugal, porque a Rádio Maria começou ontem a sua emissão em Portugal, aproveitando aquilo que era a Rádio Sim, e agora possivelmente depois irá expandir-se com outras rádios e outras rádios locais, mas a Rádio Maria começou em 1983 em Itália e rapidamente se transformou num meio genuíno de evangelização. Nós em Portugal temos uma rádio católica, que é a Rádio Renascença, mas a Rádio Maria é um bocadinho diferente, porque não tem publicidade, não tem fundos, não tem receitas que lhe venham por serviços que presta,
depende um pouquinho da contribuição dos ouvintes, mas por outro lado é uma rádio eminentemente católica, de onde se reza, de onde há programas formativos, de onde há palestras, de onde há orações, de onde se transmitem celebrações, um programa de todo o dia, de onde se pode ouvir falar de Deus, estar com Deus, louvar o Senhor, celebrar a fé. Depois fazem também programas interativos e acaba por ser uma experiência muito interessante. Neste Portanto, momento, toda ela é religiosa, não é? Mesmo a 100%. informação, tudo relacionado com a religião. 100%. E depois também tem o espaço informativo. Portanto, em Itália há o seu padre, o padre Lívio, que abraçou este projeto já desde o início e que ganhou muita força. Portanto, e depois também está neste momento espalhado por 28 países na Europa, 23 na América, 23 em África e 8 na Oceania. Portugal ainda não tinha, portanto eu penso que vai ser um momento muito bom. Mas é produção nacional, portanto cada país tem a sua Rádio Maria. Exatamente. Em Portugal também existia uma outra rádio, uma outra emissão, que é a Canção Nova, que também curiosamente fez 20 anos. A Canção Nova também existe em rádio? Também existe em rádio. Eu estou mais habituada a ver na televisão. Internet também. Mas é uma inspiração brasileira, de uma fundação do Padre Jonas Abi, portanto é uma dimensão mais carismática e que apareceu no Brasil, é uma comunidade fundada, eles vieram para cá, trouxeram. Esta aqui é uma rádio um bocadinho diferente, é uma rádio que pretende ser programas nacionais, feitos todo realizado cá, e que tem uma missão. Eu penso que vai ser um projeto vencedor. Já iniciou a emissão, não é? Começou ontem. E onde é que qual é que é a frequência? Isso agora é 102.2, parece-me. Está bem. E pode-se ouvir em todo o país? Pode-se através da internet, pode-se ouvir em todo o país. Na rádio não se poderá ouvir. Ainda não tem frequência a nível nacional. Não tem frequência a nível nacional, tem Lisboa e Porto. E tem frequências também diferentes. Mas se colocarem Rádio Maria em Portugal, logo aparecerá. E penso que vai ser um momento muito bom e que nos vai ajudar. E vai ser uma boa companhia e um bom instrumento a olhar para o mundo desde um olhar religioso, não comercial. Portanto, aí não é nada comercial entra nesta rádio. Penso que vai ser algo muito bom. Procura realmente ajudar a que haja um pouquinho de crescimento na fé e de testemunho, utilizar os meios sociais para evangelizar e para alimentar a fé. Oxalá depois também se possa poder ouvir aqui na nossa região. Vamos ver se aqui também poderá chegar, mas assim começa pouquinho e depois vai crescendo na medida em que também vai havendo aceitação. Em Espanha começou assim, uma coisa pequenina, de repente está uma rádio nacional. Ganhou dimensão, claro. Ficamos também contentes. Eu não tinha conhecimento da Rádio Maria, mas irei também tentar ouvir para saber mais. Sr. Padre, vamos então à liturgia. Já passou quase a metade do nosso programa, não é? Há sempre tanto para dizer. Portanto, a liturgia do domingo da Ascensão, sendo que o dia próprio do dia da Ascensão foi na passada quinta-feira, não é? Quinta-feira da Ascensão. Quinta-feira da Ascensão, que marca os 40 dias depois da ressurreição de Jesus, durante os quais ele foi aparecendo, foi manifestando, e depois, neste 40º dia, ele subiu ao céu na Ascensão. Por outras palavras, deixou de se manifestar corporalmente, do mesmo modo que foi até aí. Até havia aqui em Portugal e nesta zona havia muita tradição do dia da espiga, um dia solene. Acho que até era feriado, não era? Exatamente, antes. Um dia que não se trabalhava, muito importante, e havia até este título muito engraçado: se os passarinhos soubesse quando é a quinta-feira da Ascensão, não punham o pé no ninho, nem o bico no chão. A minha mãe diz isso, diz. Sim, exatamente. E era um dia solene, onde não se trabalhava, e se havia, portanto, depois também está associado à tradição da espiga, à cultura dos campos, pedir a benção de Deus para os campos. Pronto, era um dia assim um bocadinho particular, agora deixou de ser feriado, deslocou-se para o domingo seguinte, mas pronto, um dia muito, muito importante. Muito bem. Portanto, é um dia que assinalamos neste domingo, dia 16 de maio, com a primeira leitura a dar-nos exatamente conta de que Jesus partiu para o céu, mas virá de novo. Portanto, a dar-nos conta desta ascensão do Senhor. Exatamente. É o início do livro dos Atos dos Apóstolos, que São Lucas escreve, onde ele conta aquilo que aconteceu no Evangelho durante a vida de Jesus, nos Atos dos Apóstolos, justamente desde a ascensão até toda a missão que tiveram os apóstolos,
que é o livro dos Atos dos Apóstolos. Então aqui conta o momento da ascensão. E aqui duas notas que penso que são muito importantes. Jesus parte para o céu, mas deixa-nos uma promessa, que é a promessa do Espírito Santo. Sereis batizados no Espírito Santo, que eu vou enviar. Portanto, que será depois do domingo de Pentecostes, quando virá essa luz e essa força do Espírito Santo. Mas depois tem também uma afirmação muito bonita, que eu especialmente acho muito interessante. Os apóstolos penso que não entendiam muito bem o que é que estava a acontecer, e perguntam-lhe: Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel? Quer dizer, então isto está a acabar, mas isto aqui ainda estamos todos na mesma? E o Senhor respondeu-lhe: não vos compete saber os tempos ou os momentos que o Pai determinou com a sua autoridade, mas recebereis a força do Espírito Santo que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e na Samaria, até aos confins da terra. Portanto, isto é uma afirmação muito simples, mas muito importante. De vez em quando aparecem aí umas pessoas iluminadas que dizem: o fim do mundo está quase, vai acontecer agora é que vai ser. Já aconteceu ali na viragem do milénio, não é? Houve aí muito essa ideia de que o mundo ia terminar. Os de Jeová nasceram justamente com a ideia que eles fizeram as contas e sabiam quando era o fim do mundo. Pois. E terminaram. E aliás, houve muitas pessoas que vendiam os bens na expectativa que era. Mas depois não aconteceu naquele, depois remarcaram e vão remarcando as datas. Mas o Senhor está a dizer que não sabe. Não vos compete saber. Ninguém sabe quando é o fim do mundo. Nem se pode tirar da Escritura de lado nenhum. Portanto, todas estas vozes são falsos profetas. Porque o Senhor diz: não vos compete saber. Então, se não me compete saber, como é que eu quero saber? Estou a saber mais do que o Senhor me quis dizer. Portanto, o fim do mundo não se sabe quando é que será. Há de ser. O Senhor há de voltar. O fim do mundo, na perspectiva cristã, seria a segunda vinda do Senhor. O Senhor partiu, há de regressar. E aliás, ele, depois já vou concluir a leitura, diz isso mesmo. Portanto, o fim do mundo tem a ver com a segunda vinda de Cristo, que há de vir, mas não sabemos quando. Isso está no segredo do Pai. Deus é que sabe. Nós não sabemos, nem podemos saber. Aliás, até cientificamente, sabemos que o mundo vai acabar, porque o Sol há de comer a Terra. E portanto, tudo o que existe teve um início e há de ter um fim. Não sabemos muito bem como, e as medidas de tempos são infinitas. O homem existe há relativamente pouco tempo no meio da história da humanidade, mas não existe para sempre, porque como apareceu, depois há de ser consumido. Então o Senhor diz isso, está a ver? Depois, quando o Senhor subiu ao céu, ficaram a olhar ali e veio uma voz que diz: homens da Galileia, que estáis a olhar para o céu? Esse Jesus que do meio de vós foi levado para o céu virá de novo, do mesmo modo que o vistes ir para o céu. Ele foi, mas há de vir. Portanto, não fiqueis aí agora a olhar para o céu, a pensar: não, agora começa a vossa tarefa. O Senhor fez a sua missão, agora é a vossa missão. Portanto, no fundo, a ascensão do Senhor tem muito a ver com a missão que a Igreja assume de ser a continuadora da missão de Jesus. Jesus fez discípulos, anunciou a palavra, curou, foi motivo de esperança, agora partiu e agora diz: toca-te a ti, agora és tu que vais continuar a missão que eu fiz, para louvor de Deus. E então é um pouquinho isso também. Portanto, a ascensão marca o confiar da própria missão de Jesus a cada um de nós, e por isso também é tão importante o tal ministério do catequista e o ministério, tudo aquilo que tem a ver com a evangelização, porque é o mandato do Senhor. Muito bem, avançamos então para a segunda leitura, julgo que dos Efésios, não é? São Paulo pede um espírito de sabedoria que ilumine os olhos do coração. Muito interessante. Então, mas o coração tem olhos? Verdade. Que ilumine os olhos do coração. Portanto, São Paulo diz isto, não é? Que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos conceda um espírito de sabedoria e de revelação para o conhecer-se plenamente. Ilumine os olhos do vosso coração para compreenderdes a esperança a que fostes chamados, os tesouros da glória e da sua herança. Portanto, a grandeza vos está destinada. No fundo, o que é que está a dizer? Tudo isto que está a acontecer é demasiadamente grande. Deus confiou-nos algo grande, glorioso, demasiado
até quase incompreensível. Por isso diz que ilumina os olhos do coração. Porque é com os olhos do coração que nós temos acesso à fé, temos acesso a Deus. Deus é pela via do amor. Não é assim? A reflexão também é importante, a inteligência. Mas Deus é amor. É através da luz do amor que eu posso entender a Deus. E necessito pôr inteligência e coração ao mesmo tempo. E então o São Paulo pede justamente esta luz interior para poder entender o mistério da nossa fé. E esta leitura conclui de um modo muito bonito. Porque Cristo, e este entendimento é muito belo de São Paulo, porque ele diz: Ele é a cabeça de toda a Igreja, que é o seu corpo, a plenitude que enche tudo em todos. Portanto, no fundo está a dizer que Cristo, este mistério da salvação, o que se realizou em Cristo é que Ele é a cabeça de um corpo, que somos todos nós. E estamos profundamente unidos a Ele para participar da sua relação com Deus. Portanto, o homem está chamado à relação profunda com Deus pelo amor, através de Cristo. E Cristo veio à Terra justamente para possibilitar que eu me relacione com Deus e que eu entre em comunhão de amor com Deus. E por isso a oração é tão importante, uma oração bem feita, que é: leva-me a estar num tu a tu com Deus. Amor que recebo e amor que dou a Deus. Ora, isto é algo verdadeiramente grande. Portanto, o destino do homem, diziam os santos padres antigos, é a deificação, a divinização junto a Cristo. Ele é a cabeça, nós somos o corpo. Entramos em comunhão de amor com Deus. Por isso é tão grande. Olha, que o Espírito Santo ilumina os olhos do teu coração para entenderes. Portanto, não podes entender que é extremamente grande. Claro. Não é? E então fica também este pedido de São Paulo, para que também me alcance a mim, que nós tenhamos também os olhos do coração atentos. E às vezes falamos da igreja, de coisas, de problemas e coisinhas, e às vezes também coisas graves que acontecem infelizmente na igreja, mas o horizonte é de graça, é de amor, é de algo verdadeiramente grande que nos está reservado. E por isso aquele que penetra neste mistério da igreja, o seu coração transforma-se e aprende a amar como Jesus disse: amai-vos uns outros como eu vos amei. É amar com o amor de Cristo. Essa que é a essência da igreja. E aí é que está a nossa força e a nossa alegria. Quando nos aproximamos daqui, então há paz, há harmonia, há bem-estar no coração, na família, na sociedade. O problema é que andamos sempre muito longe. Por isso temos que fazer penitência, senão não chegamos lá. Mas agora é pedir finalmente a luz para entender com a mente e com o coração, porque Deus conhece pelo coração. Sem o coração não se pode chegar a Deus. Muito bem. Seu Padre, avançamos já para então o Evangelho do próximo domingo. Ide e pregai o Evangelho a toda a criatura. É este o repto que nos é lançado. Exatamente, é a mesma coisa da primeira leitura. Na primeira leitura era São Lucas que descrevia no Atos dos Apóstolos a Ascensão. Aqui é o Evangelho de São Marcos, que justamente antes do Senhor subir ao céu, que deixa estas palavras: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na versão de São Mateus. Na versão de São Marcos é quase a mesma coisa, não é? Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo, quem não acreditar será condenado. Dizia aqui na versão. Mas é a mesma coisa, no fundo é: ide, anunciai, batizai, proclamai a boa nova. Porque o encontro com Deus é possível. Agora, esta missão de Jesus, Ele completou-a, não está fisicamente no meio de nós, estamos nós, seus discípulos, seus continuadores. Por isso a missão da Igreja é esta, é anunciar a boa nova, levar à conversão, levar à fé, pela fé levar à vida renascida, ao batismo e à vida nova da graça de Deus, iluminada pelo Espírito Santo. Ou, por outras palavras, a vida de santidade. A santidade, no fundo, é viver como Cristo, amar como Cristo, ser feliz como Cristo, unidos ao Pai. Muito bem. E uns com os outros também. Pois, é muito importante. Sr. Padre, estamos a terminar. Fechamos sempre o programa com uma sugestão musical. Qual é que é, então, o tema que propõe para fecharmos o programa de hoje? Então deixamos com um cântico dedicado à Nossa Senhora, que também é muito bonito. Tu és o sol no novo amanhecer, tu és farol, a vida a renascer. Maria, Maria, és poema de amor, és minha mãe e mãe do meu Senhor. Vamos então ouvir, Sr. Padre, já regressamos.
Tu és o sol no novo amanhecer, tu és farol, a vida a renascer. Maria, Maria, és poema de amor, és minha mãe e mãe do meu Senhor. Hoje quero acordar e ter-te junto a mim. Quero hoje cantar poemas de amor sem fim. Tu és o sol no novo amanhecer, tu és farol, a vida a renascer. Maria, Maria, és poema de amor, és minha mãe e mãe do meu Senhor. Ouvimos então este tema proposto pelo Sr. Padre António Loureiro, Tu és o Sol, referir-se então a Maria. Estamos no mês de maio, mês de Maria. Sr. Padre, podemos também terminar com esta indicação e sugestão para que todos, e quando possam, rezem o terço, não é? Foi isto que Maria nos pediu. Olha, muito bem. Sim, senhor. Em Fátima foi esse pedido, continua vivo. Oxalá também nas nossas igrejas, nas nossas capelas, nas nossas famílias, pessoalmente, se possa fazer a oração do terço invocando a Maria, porque seguramente o nosso coração vai alegrar-se e vamos descobrir, como dizia o cardeal Tolentino em Fátima, que Maria é a nossa mãe do céu, é a nossa mãe, a última dádiva de Jesus, que nos confiou a sua mãe como nossa mãe, para que nós sejamos também filhos de Maria. E se o fizermos, a fraternidade será possível. Por isso, um bom mês de maio com Nossa Senhora. É isso mesmo. Sr. Padre, muito obrigada pela sua presença no nosso programa Palavras de Esperança. Nós voltamos a encontrar-nos num próximo programa. Muito bom dia a todos. Uma boa semana. Ficamos então com o programa Palavras de Esperança na Boa Nova, hoje com a participação do Sr. Padre António Loureiro. Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.